Sinassemp está completando 20 anos. A luta da categoria pelo plano de carreira e salário continua firme e é a principal meta para os próximos anos. O evento foi aberto oficialmente com um coquetel de recepção e comemoração dos 20 anos de fundação do Sinassemp. Qual a importância de consolidar o sindicato para os ganhos da categoria? Olha, na verdade são 20 anos e a gente percebe que durante esse tempo todo, cada vez mais os servidores, os filiados, estão percebendo a importância do sindicato como instituição representativa. Creio que hoje nesse evento temos várias pessoas que contribuíram pela criação do sindicato e esse é o momento para a gente trazer, resgatar discursos antigos e modernos. O nosso sindicato está fazendo 20 anos hoje, neste ano de 2015. Ele nasceu em 1995. Falar sobre o Sinassemp é falar sobre as necessidades dos servidores do Ministério Público da União. Com a Constituição de 88 se conseguiu isso e foi criado o Sinassemp para defender os servidores. Porque lá em idos de 1994, por exemplo, o valor, o pagamento, o salário dos servidores do Ministério Público da União tinham que ser complementados para que a gente pudesse ter o salário mínimo. O sindicato trabalhou arduamente. Em 2002 nós tivemos uma grande vitória, que foi o nosso primeiro plano de cargos e salários, e a partir daí o Ministério Público foi visto pela sociedade como uma instituição séria e valorizada. Isso fez com que os servidores que aí estão hoje prestassem concursos. Em 2006 nós conseguimos também uma grande vitória, que foi o nosso projeto de lei que se transformou na Lei 11.415. O Ministério Público da União tem atividades correlatas, como o TCU, como Câmara, como a CGU e como o próprio Senado. Esses servidores continuaram tendo a sua reposição salarial e os servidores do Judiciário e do MPU tiveram um congelamento salarial. Isso é lamentável e a gente também está nesta luta de buscar fazer com que esse país tenha uma direção, que esse país tenha governantes sérios e governantes com competência. Essa é a busca que acredito que, se conseguirmos isso, conseguiremos a valorização dos nossos servidores e conseguiremos também a valorização da própria sociedade e voltar a credibilidade nas nossas instituições públicas que é necessária. Fala um pouco pra gente sobre a luta política do sindicato. É uma luta que trata da nossa dignidade, como servidor público, da nossa valorização como trabalhador. Hoje, eu posso afirmar para você que o Congresso Nacional, tanto a Câmara quanto o Senado, sabem que dentro do MPU existe uma categoria forte de servidores públicos. Nós praticamente visitamos todos os gabinetes dos deputados e todos os gabinetes dos senadores, tanto aqui em Brasília quanto nos escritórios, nas suas respectivas bases, por meio dos nossos diretores seccionais nos estados. O servidor também tem se engajado bastante, acompanhado a diretoria nessa luta, nesse trabalho político. E quais foram os resultados que vocês tiveram nessas visitas ao Congresso, nos gabinetes de deputados? Bem, apesar desse último revés que nós sofremos com a apresentação desse substitutivo, eu posso dizer para você que o resultado é a continuidade dessa luta. Hoje a Câmara, principalmente a CETASP, ela está ciente do que é o servidor. O projeto ele passou pelas comissões da Câmara, CETASP, CFT e CCJ, foi aprovado nas 3 comissões, foi enviado ao Senado. Lá ele recebeu
um substitutivo encaminhado pelo senador Valdir Raupp a pedido do PGR. Só que esse substitutivo ele deformou o nosso plano. Ele aumentou o prazo de pagamento, ele diminuiu a tabela, retirou direitos adquiridos na Justiça e na esfera administrativa, no Conselho Nacional do Ministério Público, o CNMP. Então ele foi péssimo para a categoria, deformou o nosso plano e valorizou os não concursados, ou seja, criou 3.041 CC4 e aqueles que já têm CC2 vão ser transformados em CC4, vão ganhar um reajuste, na verdade um aumento real de mais de 100% à vista em 2016. Enquanto o servidor concursado só vai ter o reajuste dele parcelado e vai receber a última parcela em 2019, sendo que em 2019 nós, como servidores, vamos estar ganhando menos em termos de poder de compra real do que ganhamos hoje, o que é inaceitável. Por isso a categoria rejeitou praticamente por unanimidade esse substitutivo. E é nesse sentido que a gente está trabalhando no Congresso, pela rejeição do substitutivo para que volte o PL original, que é aceitável para a categoria. Todos os delegados dos estados estão aqui justamente para a gente lutar pela derrubada. Assim como está acontecendo a luta do veto do judiciário, nós também estamos aqui pela derrubada desse substitutivo que vai ser encaminhado pelo governo. A AGO é um momento muito importante para o sindicato, porque é a oportunidade que nós temos de debater todos os problemas do nosso sindicato vem enfrentando. É uma oportunidade de nós melhorarmos o nosso estatuto. E no caso, a base do Rio de Janeiro trouxe para o estatuto a melhoria no sentido de profissionalizar. O nosso sindicato ele não pode ter um rumo amador, ele tem que se profissionalizar daqui para frente, trazer bons profissionais, bons servidores que tenham uma atuação importante em cada área para construir o nosso sindicato. O nosso estatuto, ele é um estatuto que a gente vem trabalhando ele já há uns anos, né? O ano passado, na AGO, foi verificado que se precisava criar um grupo de trabalho. Foram convocados diretores nacionais e seccionais. Para debater o novo estatuto do sindicato, que foi objeto de trabalho das seccionais, foi formado um grupo estatuinte, foram feitas 2 reuniões em Brasília, foram ao todo 5 dias de reunião, e ele foi construído com as seccionais, com as bases. E ele vai ser discutido e possivelmente aprovado. Além disso, nós vamos discutir plano de lutas, a questão do PL 7919 e outras questões que são pertinentes à categoria. Espero que os nossos delegados eleitos em todo o país reflitam o momento difícil que o país está vivendo, momento de grande convulsão política e de dificuldades econômicas, que eu acredito que é mais uma crise do capitalismo, uma crise inventada para tirar mais direitos dos trabalhadores. Então nós temos que ter muita responsabilidade para reagir a esse estado de coisas. E é importante uma AGO, é importante que mais pessoas participassem dessa AGO, porque é onde é feita uma análise de conjuntura, é onde a gente discute e formata o eixo de luta da gente, que a gente vai levar durante o ano, né? Então é necessária a participação numa AGO. E com os rumos que nós temos percebido que o nosso país tem tomado com relação ao serviço público brasileiro, eu acredito que no nosso sindicato ele tem que se consolidar, fortalecer cada vez mais, aumentar o número de sindicalizados, porque sem um sindicato forte, esse governo e provavelmente os demais nos engolirão, retirando cada vez mais os nossos direitos adquiridos com muita luta, de anos de luta, no serviço público brasileiro. Motivar o servidor, né, a se engajar nessa luta, a estar na luta com o sindicato, reivindicando os direitos? Olha, essa questão aí é bastante emblemática. Eu creio que a partir do momento que o sindicato mostra empenho, trabalho e retorno, creio que o servidor, né, o filiado, o próprio filiado, vai perceber, né, todo aquele esforço desenvolvido pelas lideranças. Agora, o melhor de tudo isso não é nem só as conquistas, mas é o servidor perceber a importância de ter uma instituição que o representa, que traz para ele aquela vontade de estar sempre lutando pelos direitos dos servidores. Bom, o sindicato é a entidade que representa e defende os interesses da categoria, né? Quanto mais sindicalizado, quanto mais gente atuando, né, dentro do sindicato,
fortalece toda a categoria, fortalece a entidade que representa a gente. O que te levou a se fidelizar aqui? Bem, eu resolvi me filiar ao Sinasempo porque aqui existe uma situação bem atípica, sabe, aqui no DF. Nós temos, entre aspas, dois sindicatos. Nós temos o Sindijus e temos o Sinasempo. Só que o que acontece? Normalmente o Sindijus, que é onde a maioria dos servidores do MPU está sindicalizada, mas isso está mudando agora, eles se preocupam basicamente com o judiciário. Já o Sinasempo, ele é um sindicato nato da nossa categoria, que representa, né, verdadeiramente o MPU. Por isso eu resolvi me filiar nele, porque eu acredito que deveria haver essa divisão, né? O judiciário com o Sindijus, vão para lá, e a gente como um sindicato para o MPU. Acho que isso ajudaria com que nós nos fortalecêssemos mais. Então eu vim para cá por isso, me filiei por isso. E o momento agora em que o servidor está se sentindo muito desprestigiado, desvalorizado, desamparado pela própria casa, que é o MPU, o sindicato tem que fazer esse trabalho de amparo, de apoio, e é por isso que é necessário, é importante o sindicato e que o servidor esteja sindicalizado. Marcos, eu queria que você desse uma palavra de incentivo, né, sobre a importância dos servidores se fidelizarem ao sindicato. A importância é enorme, porque o sindicato só vai ter uma força de ação para obter as coisas que os servidores necessitam, ter a defesa da categoria, se o sindicato for forte. Agora, ele não se fortalece sozinho. A partir do momento em que muitos se filiam, o sindicato passa a ter força política, representatividade, respeito perante a própria administração e a sociedade, a classe política, bem como ele pode devolver mais benefícios para a categoria, sejam eles de cunho social ou mesmo também da própria ampliação da força política da luta e a possibilidade de contratar mais serviços de qualidade e prestar mais serviços de qualidade para os filiados. E como que essa gestão, né, de trabalho de vocês, agora de 2014 a 2016, como que ela tem desempenhado esse papel, né, de chamar o servidor para se fidelizar? Como que tem sido o trabalho de vocês? Eu acho que tem sido uma coisa assim, a partir até do exemplo, o que da própria fidelidade da diretoria à categoria, no sentido que de enfrentar uma administração contrária, enfrentar um governo contrário à causa dos servidores, isso de uma forma independente, ou seja, que é uma coisa muito rara nos sindicatos hoje em dia. O Sinasempo tem essa característica, o Sinasempo está ao lado do servidor, acima de tudo. Então esse é o primeiro ponto. É tanto que quando a gente entrou, a gente tinha 2.700 filiados. Hoje a gente tem 4.800 filiados. Isso em 1 ano e 3 meses. Ou seja, dobrou praticamente o número de filiados. E chamou para uma greve sincera, honesta, justa, que resultou inclusive na aprovação dos 13 no Conselho Nacional do Ministério Público. Que é uma diferença da época do governo Lula ainda. E que não vinha sendo pago para a gente. A gente conquistou esse direito no CNMP, inclusive numa ação judicial. Ou seja, isso foi uma luta nossa, gente, um trabalho do sindicato e também do fruto do trabalho dos servidores que entraram em greve. Graças ao empenho dos servidores e a essas filiações também, que permitiram, como ele disse, a gente contratar mais serviços de qualidade, contratar um jurídico melhor, contratar comunicação melhor, tem? É que a gente pode conseguir isso, e inclusive aprovar um plano praticamente, que só não foi aprovado por força do governo federal, que até agora insiste em não respeitar os servidores do MPU e nem os do Judiciário. Carlos é presidente da Confileges e secretário-geral da Pública. E ele vai falar aqui pra gente sobre a interação, né? Ele está aqui prestigiando o evento do Sinasemp, vai falar sobre a interação do Sinasemp com a Pública. É um grande prazer estar aqui hoje e, de fato, o Sinasemp é um grande exemplo, um exemplo acabado do que a organização dos servidores pode fazer no seu grau de amadurecimento pleno. E o Sinasemp está hoje mostrando o seu grau de amadurecimento pleno e atuando fortemente pelos seus servidores. A seriedade com que o Sinasemp conduz as suas lutas, conduz as suas batalhas. E nós queremos dar
na pública essa mesma seriedade, cortar para dentro da pública essa seriedade no trato das coisas dos servidores públicos. Qual o papel assim, que o senhor vê do Sinasempo, né, referente às lutas da categoria, para os ganhos da categoria? Olha, primeiro que tiveram agora uma movimentação muito bem sucedida, que teve muita repercussão, então mostra que o Sinasempo pode contribuir bastante para a organização dos servidores de uma maneira geral. E eu quero só salientar mais um pouquinho uma coisa. A Pública nasce, ela está hoje é dia 1º dos 20 anos do Sinasempo, hoje ela está fazendo 51 dias de existência. Ela está praticamente ainda na sala de parto, a Pública. E nós temos a consciência de estar nascendo com uma responsabilidade muito grande pelas características da Pública, pelas características das forças que estão se unindo em torno da Pública, de uma responsabilidade social muito grande. E o Sinasempo vem dar o tom dessa responsabilidade social. Vamos conferir agora alguns dos principais momentos da 19ª AGO do Sinasempo. A 19ª Assembleia Geral Ordinária do Sinasempo aconteceu no Distrito Federal e teve transmissão ao vivo pelo site do Sinasempo. Completando 20 anos, o Sindicato Nacional dos Servidores do MPU e do CNMP dá início à 19ª Assembleia Geral Ordinária. Nesse encontro estão reunidos filiados, delegados de base e integrantes da Diretoria Executiva Nacional e do Conselho Fiscal Nacional. A ideia aqui é debater os interesses de toda a categoria. Então vamos ao relatório político, que também serve de preâmbulo para as nossas discussões para o plano de lutas, ok? Condição política. Número 1. A DENC realizou um trabalho de reativação de seccionais em várias regiões do Brasil, o que resultou na reativação de 14 seccionais. 2. Realizou também uma intensa campanha de filiação ao Sinasempo, que resultou no aumento do número de sindicalizados de cerca de 3.000 para cerca de 4.800 durante a atual gestão. Número 3. Paralelamente, foi feito um trabalho de visitação às bases, buscando fortalecer a relação Sinasempo-sindicalizados, esclarecer as dúvidas acerca do trabalho do Sinasempo em defesa dos interesses da categoria e fomentar a participação dos servidores em eventos do nosso sindicato. 4. Foi empreendido um trabalho de articulação política com as associações representativas de servidores do MPU e do CNMP, a ANATA, a AGEMPO, a SEMPT, a ASMIP e a CMPF, buscando convergência para fortalecer as lutas em prol da nossa categoria. Só abrindo um parênteses aqui, já foi formada uma associação de servidores do CNMP. Não foi colocada aqui, mas essa associação já existe e ela também nos auxiliou em várias instâncias políticas. Trabalhos conjuntos anteriores demonstram o quanto é necessária essa convergência e esforço de unificação. A unificação das carreiras TAE Transporte e TAE Segurança, um dos maiores anseios dessas duas categorias que perdurava por longos 5 anos e que só foi possível concretizar graças ao esforço conjunto do Sinasempo e a AGEMPO. Outras lutas conjuntas estão sendo desenvolvidas com a AGEMPO, tais como aposentadoria especial, criação de adicional de periculosidade, incorporação integral da grade na aposentadoria, mudança do cargo para agente de segurança institucional, dentre outros. Pois bem, número 5, intenso trabalho de articulação política junto ao Congresso Nacional pela aprovação do PL 7919 de 2014, tendo os diretores nacionais, muitas vezes com apoio de servidores e diretores seccionais, visitado todos os gabinetes de senadores e deputados, levando material de apoio e intercedendo junto aos parlamentares pela aprovação do nosso plano. Número 6, conseguimos articular para que fosse indicado na CETASP um relator que fosse favorável aos interesses dos servidores e não aos interesses da administração, que é o caso agora específico do relator da CETASP, que é o deputado Áureo, do Solidariedade do Rio de Janeiro, que foi uma articulação pessoal minha, que é um deputado que eu já conhecia desde 2011, na época da luta pelo subsídio. Número 7, a FENAFIRC, Federação Nacional de Servidores dos Órgãos Públicos Federais de Fiscalização, Investigação, Regulação e Controle, entidade composta por Sinasempo, Sindilés, Unacom, Sinal, Sindicvm, Sindicusep, ANFA Sindical e ANER. Apoiou politicamente o nosso PL dentro das comissões, nas duas casas do Congresso, e tem feito articulações junto aos parlamentares para aprovação do nosso plano.
Número 8, a FENAFIRC atuou fortemente em conjunto com o Sinasempo no Congresso Nacional para a aprovação do PL 7919 de 2014. Não é demais lembrar que os PLs 6697 de 2009 e 2199 de 2011 não conseguiram ser aprovados, em que pesem terem transitado no Congresso em circunstâncias muito mais favoráveis que o PL 7919/2014. Isso dá mostra da importância do Sinasempo estar inserido na FENAFIRC. 9. Além disso, a FENAFIRC intermediou a audiência pública, que foi realizada em 10 de 6 de 2014, para que a administração, governo, Congresso Nacional, Sinasempo e FENAFIRC pudessem discutir a recomposição salarial dos servidores do MPU. B. Inseriu o Sinasempo no contexto intersindical, como muitas outras categorias, na luta pela aprovação da emenda MP 632/2013, que permite a licença classista com remuneração paga pelos órgãos de origem e não pelas entidades sindicais. Esse trabalho conjunto demonstra quão importante é a luta conjunta das entidades sindicais. A emenda foi aprovada por unanimidade na Câmara e Senado, mas a presidente Dilma vetou. Vamos continuar a luta. Para o Sinasempo, significa a liberação, no contexto atual, de 2 diretores ao invés de 1, com ônus para o MPU. Só para esclarecer aí, a primeira proposta de lei foi vetada pela presidente Dilma, porque era uma proposta muito abrangente e incluía até diretores de associações. Então, dentro dessa abrangência, ela foi vetada. Existe agora um outro projeto de lei que ele é mais restritivo, ele fala especificamente em sindicatos, federações, confederações, centrais sindicais, e essa nova proposta tem uma chance muito maior de não ser vetada pela presidente. Item C. Assim como esta, outras lutas estão sendo defendidas, tais como a PEC 555, que beneficia nossos aposentados, na medida em que faz cessar o desconto do INSS para os colegas aposentados. 10. Somados ao projeto FENAFIRC, outras lutas intersindicais iniciadas pela diretoria anterior estão sendo desenvolvidas pela DENC atual, tais como a inserção do Sinasempo na frente contra o assédio moral no serviço público, da qual faz parte, além do Sinasempo, as principais entidades sindicais representativas dos servidores do Serviço Público Federal. Número 11, participação, através da FENAFIRC, da inauguração da Pública, Central do Servidor, central sindical que congrega servidores públicos das esferas municipal, estadual e federal, dos poderes legislativo, judiciário e executivo, entidade que lutará pelas demandas dos servidores públicos do Brasil em todas as esferas e que é o marco na luta sindical do setor público. Isso é fundamental a gente fazer um parênteses, porque essa central sindical é uma central exclusiva do servidor público. Então, não é uma central comprometida com outras categorias ou com outros interesses que não a defesa do servidor público. Nós temos muitas centrais sindicais do Brasil, mas o servidor público nessas centrais sindicais é um mero apêndice. Eles não são, nem ao menos, uma parte importante, o que não dizer de prioridade, que realmente não são. Número 12, condição de uma greve no começo do ano 2015, que trouxe algumas conquistas relevantes para a categoria e provocou a administração ao ponto dela ter que utilizar-se do seu staff para empreender uma campanha de contra-informação contra o Sinasempo e os servidores mobilizados. 13, realização do primeiro curso de formação sindical, ministrado em maio de 2015 no Rio de Janeiro pelo DIESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, entidade ao qual o Sinasempo é associado. Tal curso é de fundamental importância para o aprimoramento das nossas lideranças nas áreas sindical e política. 14, a associação ao DIAP, Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, entidade que, além de prestar serviços de assessoria e consultoria na área parlamentar, também oferece cursos na área política aos seus associados por um custo bastante reduzido. 15, reuniões do Grupo Estatuinte, que visaram construir um estatuto mais coerente, moderno e adaptado às necessidades atuais da nossa entidade sindical. 16, fortalecimento político das seccionais com a realização de 3 reuniões em Brasília. 17, participação na reunião ampliada dos SPF, servidores públicos federais, com a participação dos diretores executivos e diretores seccionais. 18, representação junto ao AIT, Organização Internacional do Trabalho, por práticas antissindicais da administração. 19, participação em reuniões da Auditoria Cidadã da Dívida, além da divulgação da organização na página do Sinasempo através de notícia e de um banner permanente, que esse banner, inclusive, ele continua existindo na nova página do sindicato. Ok? Número 20, realização de palestras sobre assédio moral no Sinasempo para funcionários do nosso sindicato. 21, implementação na nova página do Sinasempo de características de acessibilidade, criação de área restrita, que permite o acesso apenas de sindicalizados, acesso mais fácil através de dispositivos móveis, como tablets e smartphones, utilização do sistema EXO, que permite melhor comunicação entre os sindicalizados, as seccionais e a nacional, permitindo, inclusive, o acesso via app em dispositivos móveis,
e criação do portal de transparência para as seccionais. Tá? E ficou faltando acrescentar aqui a parte de permuta, porque existe um módulo de permuta também, que foi incluído na nova página. 22. No Planassist, foi conseguido um teto para custeio dos titulares, dependentes filhos e cônjuges de R$ 3.000 e dependentes pais de R$ 15.000 por período de 2 meses. 23. Pedido feito pelo Sinazempo para a participação paritária dos servidores na administração do Planassist. Foi encaminhado pela administração, a diretoria do Planassist, para análise e pronunciamento. 24. Requerimento do Sinazempo para diminuição do percentual de coparticipação dos servidores no custeio. Foi encaminhado pela administração à diretoria do Planassist para análise e pronunciamento. Nós ainda não tivemos uma resposta. Parte 2. Resultados em relação aos pleitos administrativos apresentados em função da greve do início do ano. Então, aqui eu vou passar rapidamente. Há muita coisa que já é de conhecimento de todos. O item 1, a luta pela aprovação do PL 7919, 2014, foi uma cobrança da categoria que a administração se engajasse mais na luta pela aprovação do nosso PL. E aí tem um texto explicativo, vocês podem ler com mais calma. Número 2, a implementação na via administrativa dos 13,23%, foi a vitória que nós conseguimos no CNMP. Jornada de trabalho de 6 horas, tá? É um pleito antigo da categoria, consta do nosso plano de lutas, desde sempre lutamos muito para conseguir, mas a administração não concedeu, apesar do movimento paredista e da nossa cobrança enfática. Vamos continuar perseguindo esse objetivo. Aqui estão destacados os principais pontos, tá, minha gente? Número 4, a implementação da majoração dos valores dos auxílios alimentação e creche, foi concedido e já implementado no mês de maio de 2015, com pagamento retroativo a janeiro de 2015. E, item 5, flexibilização da portaria 707, permitindo que a jornada de trabalho pudesse ser realizada em 2 turnos. Então, vocês podem ler com mais calma a pequena explicação que tem aí. Número 6, abono das horas de greve, era uma das nossas reivindicações, é uma questão que está sendo discutida na esfera administrativa e judicial, e acho que cabe mais ao nosso setor jurídico entrar em maiores detalhes com relação a isso. Número 7, regulamentação do plantão judicial. A administração regulamentou o plantão judicial, concedendo banco de horas quando os servidores forem acionados. Tá? Item 8, teletrabalho. O teletrabalho era uma reivindicação da categoria, principalmente para os colegas que moram em grandes centros urbanos, ficam horas em engarrafamentos. Esse pleito também contribui para o meio ambiente e a mobilidade urbana. Pleito concedido pela administração, dependendo apenas de regulamentação em que o Sinazempo se fará presente. Vale salientar que essa era uma das bandeiras da proposta de gestão da atual diretoria. Tá? Item 9, finalmente, regulamentação da gratificação de perícia. Os colegas peritos tinham reivindicações específicas de seus cargos, quais sejam a implementação de gratificação de perícia nos moldes por eles solicitados. O Sinazempo encampou essa reivindicação, que foi concedida pela administração. A atual DENC espera ter prestado os esclarecimentos necessários concernentes à condução política do Sinazempo, ao mesmo tempo em que conclama a todos nós, DENC, diretores seccionais, lideranças, sindicalizados e demais servidores, a fazermos um esforço conjunto para transformar o Sinazempo em uma entidade cada vez mais forte, mais atuante, mais representativa. É para isso que estamos lutando, é para isso que contamos com a colaboração de todos. Brasília, 29 de setembro de 2015. Se você é servidor do MPU ou do CNMP, não perca tempo e filie-se ao sindicato. É só acessar o site sinacempo.org.br. Venha fazer parte dessa luta você também.